Uma donzela é prometida em casamento a um príncipe de um reino vizinho, mas logo descobre que o casamento é uma farsa. Na verdade, ela é a oferenda anual exigida pelo dragão para poupar o reino da destruição. Ao ser jogada na caverna do dragão, Elodie se depara com um mundo subterrâneo mágico e perigoso, precisando fazer de tudo para sobreviver. E aí, galera? Hoje vamos resumir o filme Donzela de 2024. Já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder nenhum resumo ou análise dos seus filmes favoritos. Preparados? Então bora pro vídeo. Começamos com um grupo de cavaleiros indo em direção a uma montanha. Eles veem um dragão e seguem na direção dele. Logo entram na montanha, mas são atacados e queimados vivos pelo dragão. Diante da enorme criatura, o rei se ajoelha e pede perdão. Em seguida, a cena revela uma terra remota e gelada, onde as irmãs Floria e Elodie se esforçam para recolher e cortar os últimos pedaços de lenha. Sem essa lenha, seu povo enfrentará o rigor implacável do inverno, correndo o risco de congelar nas longas e sombrias noites que se aproximam. Elas avistam uma carruagem e se perguntam quem viria tão longe ao norte. Continuam andando e percebemos que sua vila está passando por dificuldades. Ao entrarem em casa, são recebidas por uma sacerdotisa que, olhando para Elodie, sugere que ela pode ser a escolhida e entrega um envelope. O pai de Elodie, Lord Bayford, abre a carta e revela que arranjou um casamento para sua filha, informando que o rapaz é um príncipe com frotas de navios e carruagens cheias de ouro. Elodie reluta, mas seu pai insiste, dizendo que o futuro de seu povo depende dela. Em seguida, no navio, as irmãs expressam que não conhecem o reino de Áurea. Mas sua madrasta aparece e adverte que elas não deveriam ser vistas pelo príncipe daquele jeito, pois as primeiras impressões são as mais importantes. As trombetas começam a soar e seu pai anuncia que eles poderiam chegar a qualquer momento, enquanto elas observam estátuas de dragões. Ao chegarem ao castelo, são recebidas por um homem que as saúda calorosamente e as acompanha até seus quartos, prometendo apresentá-las ao príncipe Henry na manhã seguinte. Elodie vai até a janela e avista outra pessoa. Mais tarde, à noite, ela começa a desenhar uma espécie de labirinto. Enquanto olha pela janela, vê uma fogueira no meio da montanha, e então sua irmã aparece. Deitadas, elas parecem não acreditar no que está acontecendo. A cena muda e Elodie está se apresentando à rainha Isabel. Logo, o príncipe Henry chega e eles são apresentados. O pai de Flora diz que sua mensagem mencionava certas particularidades, e eles deixam o casal a sós para se conhecerem. Elodie diz a Henry que ele parece desinteressado. No entanto, ele pede desculpas pelo seu comportamento e ela conta um pouco sobre a pobreza de seu povo e que o casamento iria salvá-los. Enquanto isso, a reunião de seu pai termina e sua madrasta pergunta se aconteceu alguma coisa. Porém, o pai dela se irrita e diz que não há nada de errado. Elodie diz que viu alguns cavalos no estábulo e pede para cavalgar. Henry a leva até um campo e revela um segredo, dizendo que gostaria de conhecer o mundo, e ela responde que também era seu sonho. Ao contrário de Flora e Lord Bayford, que estavam felizes em casar Elodie com um príncipe rico, a madrasta, Lady Bayford, sentiu que algo estava terrivelmente errado com a família real, especialmente quando percebeu como seu marido estava agindo estranhamente depois de uma reunião privada com a rainha Isabel. Ela tentou avisar Elodie, mas o casamento ainda aconteceu. Após a cerimônia de casamento, os recém-casados se dirigiram ao topo da montanha para realizar uma cerimônia antiga, que Henry explicou como uma forma de prestar homenagem aos seus ancestrais. Ao chegar ao topo, Elodie viu a rainha Isabel vestida com o traje de sacerdotisa vermelha. Então Isabel entregou uma moeda a Elodie, e os recém-casados seguiram a rainha até o altar. A rainha Isabel recontou a história de como o reino nasceu quando seus ancestrais chegaram à ilha, e descobriram que uma fera também habitava a terra. A fera tinha uma sede de sangue selvagem e destruiu a vila. O rei reuniu seus soldados para vingar seu povo, mas falhou terrivelmente. Pegando o pequeno punhal usado para a cerimônia, a rainha Isabelle cortou as palmas das mãos de Henry e Elodie, e os recém-casados fizeram um pacto de sangue, tornando Elodie de sangue real e para completar a cerimônia, Elodie jogou a moeda que lhe foi entregue no abismo. Henry carregou Elodie em estilo nupcial, enquanto começava a caminhar em direção à saída para que pudessem retornar ao palácio. Pelo menos era isso que Elodie pensava antes de ser brutalmente jogada no abismo. Os galhos das árvores mortas ao redor do fundo do abismo diminuíram o impacto de sua queda. Então ela se levantou e, ao olhar ao redor, encontrou pedaços de roupas espalhados pelo chão. Instintivamente, percebeu que aquelas peças não eram suas. Elodie, cheia de terror, percebeu que ela faria parte de um sacrifício. Elodie ouviu um rugido distante vindo de trás e olhou, avistando uma luz vinda de uma caverna. Ela se aproximou da luz e encontrou um pássaro em chamas. Depois de ajudar o pássaro, Elodie ouviu outro rugido seguido pelos gritos dos pássaros em chamas. Então ela se esquivou dos pássaros e pediu força à sua falecida mãe, mas acabou chamando a atenção do dragão.
Ao ver a fera, o dragão falou do cheiro de realeza vindo de Elodie e ela percebeu que era o sangue de Henry misturado ao seu que o dragão estava sentindo. O dragão soltou fogo e Elodie correu para evitar ser queimada. Ao tropeçar em um corpo carbonizado de uma mulher, Elodie gritou e reconheceu-a como a bela mulher que viu no dia em que chegou ao palácio. Elodie se escondeu e ficou quieta para evitar que o dragão a encontrasse. Depois de um tempo, quando ela não conseguia mais ouvir o dragão, Elodie usou o acessório em seu vestido para fazer uma luz e encontrar o caminho para fora da caverna. Ela rastejou em um caminho estreito, mas escorregou e caiu para um nível mais baixo. Elodie estava caminhando quando de repente avistou uma caverna que emitia uma luz fraca, mas chamativa. Curiosa, ela se aproximou, mas se deparou com um abismo no caminho. Determinada, ela decidiu pular para o outro lado, mas acabou escorregando. Por sorte, o enfeite de seu vestido ficou preso em algumas pedras. Sem desistir, ela usou um objeto afiado que carregava consigo. As lagartas brilhantes na parede acabaram sendo como vagalumes. Então ela pegou um punhado deles para servir como luz antes de se aproximar da poça de água que encontrou nas proximidades. Ela bebeu da poça, mas era nojento. Então ficou no meio dela, com o pescoço esticado para cima, pegando as gotas de água que caíam dos pedaços de gelo acima. No entanto, o gelo derreteu e ela pulou para longe para evitar o fogo do dragão. Elodie correu até chegar a uma parte estreita da caverna onde o dragão não podia alcançar e encontrou mais pedaços de roupas, com escritos na parede mostrando os nomes de todas as mulheres sacrificadas antes dela. Muitas foram sacrificadas, e Elodie ficou arrasada com o pensamento de não sair viva dali. Ela verificou o grande ferimento em suas pernas e descansou por um tempo. No entanto, ela dormiu agitada, sonhando com como as outras mulheres deveriam ter se sentido quando estavam em sua posição. Uma das mulheres, Victoria, olhou para ela e murmurou que tudo era uma mentira. Quando Elodie acordou, entrou em pânico ao ver as lagartas se fixando na ferida em sua perna. Ela só se acalmou quando percebeu que, na verdade, as lagartas estavam curando sua ferida e pediu desculpas por subestimá-las. Ela estudou o mapa desenhado na parede e continuou sua jornada. Havia uma sala com 3 caminhos, e Elodie escolheu o caminho do meio, conforme indicado no mapa. Então, ela ouviu notas musicais e encontrou os cristais que indicariam que ela estava perto da saída. Quando Elodie encontrou uma coroa no chão com a letra V gravada, ficou feliz em saber que Victoria havia conseguido sair. Mas Elodie logo percebeu seu erro ao descobrir que a suposta saída não passava de uma abertura no alto da montanha. Era uma passagem que só oferecia uma escolha: pular para uma morte rápida. Então ela viu o homem se aproximando da montanha à distância e gritou com todas as suas forças para chamar a atenção deles, mas eles não ouviram. O único que a ouviu foi o dragão. E Elodie recuou gritando de medo quando encontrou os restos de outra pessoa, provavelmente Victoria. O dragão estava prestes a lançar fogo quando ouviram os homens gritando por Elodie. Elodie desceu e seguiu as vozes até chegar a uma sala maior, onde encontrou os restos de 3 filhotes de dragão e ficou horrorizada ao perceber que a história da rainha Isabelle era falsa. A verdade era que o rei atacou a toca do dragão e matou seus filhotes. A morte não era punição suficiente para o rei maligno, e o dragão decidiu fazer com que ele experimentasse uma dor pior do que aquela que ele infligiu. Elodie ouviu outra voz e se escondeu rapidamente, sabendo que o dragão também ouviria os homens, e realmente ouviu. O dragão matou a maioria dos homens, e falou com Lord Bayford, que liderou a equipe de busca por sua filha. Lord Bayford desembainhou sua espada e enfrentou corajosamente a besta, mas foi puxado pela espada que caiu. Ao descobrir que o homem diante dela era o pai do sacrifício, o dragão ordenou que ele chamasse Elodie. Lord Bayford elevou a voz enquanto se desculpava com sua filha que permanecia escondida, e admitiu que já sabia antes do casamento que Elodie seria sacrificada, mas deixou acontecer porque lhe prometeram uma grande quantidade de ouro. Ele pensou que ao trocar a vida de sua amada filha, estava fazendo isso pelo bem de seu povo, mas estava errado e agora se arrepende da escolha que fez. O dragão ouviu bastante do drama de Lord Bayford e o empurrou para o chão, dando-lhe uma última chance de chamar sua filha. Lord Bayford não ouviu e, em vez disso, gritou para Elodie não se mostrar. O dragão ficou furioso e cravou suas garras em Lord Bayford. Um dos homens de Lord Bayford, que estava escondido, escorregou acidentalmente, e o dragão foi até onde ele estava, dando tempo suficiente para Elodie dizer adeus ao seu pai e escapar. O dragão voou para fora de sua toca para procurar Elodie e soltou fogo no ar para mostrar sua raiva. A rainha viu isso e ficou furiosa, sabendo que a raiva do dragão só podia significar que o sacrifício havia escapado. Ela foi até o navio onde Flora e Lady Bayford estavam e capturou Flora para dar ao dragão. Então, um de seus homens esfaqueou Lady Bayford e a deixou para trás. Apesar do ferimento causado pela facada, Lady Bayford ainda se dirigiu à montanha para salvar Flora e acabou encontrando Elodie, que disse à sua madrasta para ficar pois ela voltaria à montanha para resgatar Flora.
Nas montanhas, a rainha queria cortar a mão de Henry para pactuar com o sangue de Flora, mas ele recusou, dizendo que Flora era muito jovem para sacrifícios. A rainha disse que ele era fraco antes de cortar suas próprias mãos e misturar seu sangue com o de Flora, e os guardas a jogaram na caverna. Elodie, ciente de que o sacrifício estava acontecendo, chegou ao local, mas já era tarde demais, e ela sabia que sua irmã já estava no fundo da caverna. Ela desceu pelo abismo e juntou alguns vagalumes para curar algumas de suas feridas e pegou alguns para sua irmã. Ela cortou seu cabelo e usou-o para armar uma armadilha antes de pegar a espada de seu pai. Enquanto isso, o dragão estava guardando Floria e esperava Elodie vir buscar sua irmã. O dragão ouviu um barulho metálico ao longe, que na verdade era apenas a armadilha que Elodie tinha feito, e voou na direção de onde o som veio. Elodie correu para sua irmã no momento em que o dragão saiu e conseguiu ajudar sua irmã a se esconder antes que o dragão voltasse. Quando o dragão encontrou Floria se escondendo, Elodie viu a oportunidade de apontar a espada para o olho do dragão. O dragão zombou dela, afirmando que a espada não o mataria, mas a deixaria enfurecida. No entanto, matar o dragão não estava nos planos de Elodie, pois ela sabia que, assim como ela, o dragão também estava equivocado. Elodie tentou explicar a verdade ao dragão, dizendo que as meninas que ele estava matando não eram as filhas do rei que matou seus filhotes de dragão, mas sim filhas aleatórias de outro reino. Elodie tentou explicar a verdade, mas isso só enfureceu o dragão, que se recusou a acreditar que Elodie estava falando a verdade. Ele soltou um sopro de fogo que atingiu Elodie, mas felizmente havia água atrás dela. Ela emergiu e correu em direção à espada que ela havia deixado cair, mas foi prensada no chão pelo dragão, que cravou suas garras em Elodie. Ela então o esfaqueou no olho, e a fera a lançou longe em agonia, coincidentemente jogando-a bem ao lado da espada que Elodie tinha enfiado no peito do dragão. Elodie gritou que não era parte da família real, mas o dragão não acreditou nela porque o cheiro do sangue de Henry ainda estava presente. Elodie esfaqueou a mão do dragão que a segurava e foi jogada novamente. Ela caminhou em direção a uma coluna enquanto o dragão mancava atrás dela. Elodie provocou o dragão e a fera soltou um sopro de fogo, que, com a ajuda de uma formação rochosa atrás de Elodie, retornou para o dragão. O dragão caiu fraco no chão e Elodie aproveitou o momento para explicar a verdade, que ela não era de sangue real e que foi apenas usada pela família real. Vendo que o dragão estava se acalmando, Elodie usou os vagalumes para curar as feridas do dragão. Então ela voltou ao palácio para interromper o terceiro casamento e impedir os reais malignos de sacrificarem mais uma mulher inocente. Então ela tocou a bochecha da noiva, dizendo-lhe para fugir imediatamente com sua família, e a noiva não precisou ser avisada 2 vezes. Elodie ofereceu aos outros presentes uma última chance de fugir. Alguns ouviram e correram de medo. Então ela disse: "Este é o fim da sua história." Nesse momento, o dragão apareceu, e alguns dos presentes que ficaram para trás fugiram. O dragão esperou um pouco enquanto Elodie se afastava do palácio antes de liberar sua raiva. O dragão matou toda a família de sangue real que o rei havia deixado. Elodie caminhou na ponte com um dragão voando sobre ela enquanto o palácio ardia atrás deles. Uma vez que ela melhorou, Elodie, Floria e Lady Bayford voltaram para seu navio e partiram de volta para casa com o dragão. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos lançamentos. Comente abaixo o que você achou dessa história. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.